Quem você é e o que você faz? Prazer, eu sou o Gustavo Broilo, diretor de vendas da RD Station, unidade de negócio da TOTOS, e hoje eu lidero toda a operação comercial da RD, toda a operação de vendas da RD, pré-vendas, vendas, vendas via canais, uma operação de mais de 200 pessoas. Caramba, a nível Brasil? A nível Brasil, exato. Fantástico, cara. Mas bora começar falando do RD. Queria que tu contasse um pouquinho o que é o RD, o que é que ele faz, quais são as aplicações que tem dentro dele. Bora detalhar um pouquinho a RD, Gustavo? Vamos falar um pouquinho mais. A RD é uma empresa de software, é uma empresa que foi adquirida pela TOTOS no ano de 2021, né? A RD ela trabalha com plataformas, com software, né, como serviço, atuando e apoiando todas as empresas em toda a jornada de aquisição de novos clientes, relacionamento com novos clientes e também de atendimento dos novos clientes. Então a gente tem plataformas para captação, plataforma para o time de marketing operar, trabalhar automação de marketing, plataforma de relacionamento com o cliente, o famoso CRM de vendas, que grande parte do mercado já conhece, já é bem famoso. A gente tem uma plataforma de gestão de atendimento, né, que é o RD Station Conversas. Temos plataformas para pré-vendas, que é o Exact Spotter, Exact Sales, enfim, e outros produtos do nosso portfólio, mas majoritariamente esses são os nossos 4 principais produtos. Para a área comercial e marketing ele é completo, então. Então, só com o RD, toda a parte comercial de uma empresa, dependendo do tamanho dela, ela consegue atender, consegue trabalhar só com RD. Praticamente sim. Tem um viés hoje que a gente atua um pouco menos ativamente, que é o viés de mídia, né, de performance de mídia. Mas toda a parte de captação de contato, relacionamento, gestão de base de dados, disparo de e-mail, disparo de SMS, que são canais de comunicação com os clientes, parceiros, enfim, a gente atua. Tá? E gestão de cliente, gestão de base de cliente, gestão de novas negociações, que é o famoso CRM, a gente também atua de forma completa. Então, em gestão de venda, sim, a gente pega de ponta a ponta da gestão, desde a captação do lead até o momento da venda e o pós-venda. E em marketing, a gente atua mais fortemente em gestão de base e relacionamento. E estamos colocando um pezinho mais em mídia. Mas uma operação outbound atende completo, né? Atende completo. O Exact Spotter, inclusive, é uma ferramenta muito focada em outbound, né? A gente tem algumas funcionalidades de gestão de lista, atuação ativa em lista, pré-vendas. Ele é 100% focado em outbound. Não 100%, tem uma parcela de inbound, mas tem funcionalidades 100% focadas em outbound. Fantástico. Agora me traz uma curiosidade do RD Station que as pessoas talvez não conheçam, mas que tu com certeza sabe. Da RD ou dos produtos RD? Cara, pode ser. Aí tu escolhe, vê qual é a curiosidade mais legal que pode surgir aí. Olha, deixa eu pensar. Talvez uma curiosidade legal, bacana, é que hoje a gente tem uma grande parte dos nossos clientes que começaram com um produto, né? A RD começou com um produto, né? Eles já estão adquirindo os outros 3, 4 produtos que a gente tem no nosso portfólio. Eu acho isso uma curiosidade muito bacana, porque isso acaba reforçando muito o nosso posicionamento de Trusted Advisor, que a gente chama, que é o consultor de confiança das empresas. Isso, para mim, é uma curiosidade, porque mostra o potencial, o poder da RD no mercado e o quanto a gente, de fato, entrega valor para os nossos clientes. Então, isso é uma curiosidade muito bacana do time saber. Que vai crescendo, né? Vai tendo necessidade, vai aumentando, vai tendo resultado. Perfeito. Não é só querer, né? O resultado vai puxando cada vez mais, né? Exato, e uma das coisas que a gente se preocupa muito é com o sucesso dos nossos clientes, no final das contas. Então, conforme eles vão evoluindo e a gente vai entregando cada vez mais ferramental, potência para eles, eles vão aderindo, e isso acaba sendo um sinônimo de sucesso para a gente. Fantástico. Tanto sucesso, resultado. A RD é de resultados digitais, né? Eu conheço a RD há um tempão. Você conhece, viu? Resultados digitais é Conheço. antes mesmo de RD Aham, Station. Perfeito. conheço, é fantástico. E aí, cara, o RD Station, ele tem o evento que acontece desde 13, desde 2013, que 2013, acontecia em exato. Floripa, Exato. né? E um movimento gigantesco, né? E sempre foi um dos maiores eventos. Já começou grande, né? Eu lembro que desde o começo já era grande. Já lá no Pará a gente já ouvia falar e todo mundo ficava assim, caramba, a gente tem que ir, tem que ir. E hoje se consolidou realmente, está na agenda nacional de todas as empresas de comunicação, de marketing e vendas, né? E tanto que hoje está lotado aqui, né? Mas eu queria que tu explicasse o que é o RD Summit, como foi que ele nasceu, o que aconteceu ali nesse caminho, por que ele nasceu, né? Porque a integração, né, com as empresas. Sim. Como eu falei, primeiro, o RD Summit ele nasceu em 2013. Naquela época, em 2013, ele ainda era pequenininho, ele foi para 300 pessoas. O que tudo bem, em 2013 era bastante gente, né?
Já em 2014, que foi o ano, inclusive, que eu entrei na RD, o evento já deu um salto de 300 pessoas para mais de 3.000 pessoas. Então, de lá para cá, ele nunca deixou de ser um evento pequeno. Na verdade, ele foi crescendo ano após ano. Essa é a 11ª edição do RD Summit, é a 10ª que eu participo ativamente. E ele nasceu com um propósito muito claro de educação de mercado. Como eu contei, a RD ela sempre se preocupou, não só com os nossos clientes, mas também com o mercado, de conseguir trazer um pouco do conteúdo do que a gente consome aqui dentro, do que a gente entende aqui dentro como sendo caminhos de sucesso para uma companhia, para um empresário, principalmente no Brasil, que ainda é muito formado por SMB, pequenos negócios, né, pequenos e micronegócios. A gente sempre teve uma preocupação de pilotar essa educação no mercado. Como crescer uma empresa? Como crescer uma companhia? Né? Quais são os caminhos que você tem? E o evento é um meio para isso. É um meio para a gente ajudar as empresas, é um meio para transmitir conhecimento e é um meio, acima de tudo, para fazer negócio. E negócio move qualquer empresa. No final das contas, para uma empresa crescer, ela precisa de negócio. Então, o evento acaba tendo esses dois propósitos principais, que é conectar a gente, conectar negócios e, principalmente, transformar os negócios por meio da educação. Foi por isso que nasceu o RD Summit e é isso que a gente tem feito aí nas últimas 11 edições do evento. E já deixa aqui o convite. Ano que vem, de novo, essa mesma data, né? Sempre essa mesma época do ano, né? Normalmente a gente faz o evento nesse último trimestre do ano. Né? A gente ainda está discutindo um pouco mais o ano de 2026, mas normalmente ele acontece nesse período de agosto, setembro, outubro ou novembro. Mais outubro, mais novembro. Então, se você é profissional de marketing, profissional da área comercial, não pode perder ano que vem. Esse ano está fantástico, acompanha o Instagram, todo o movimento que a gente está gravando aqui, que a gente está gravando um monte de coisa. Mas tu falaste uma palavra que tem muito a ver com o que a gente faz, conexão, networking. Aqui é o ponto do network do Brasil. Vem gente do Brasil todo. Ontem eu conheci gente da Paraíba, de Santa Catarina, conheci gente de todo lugar do Brasil. E me fala qual a importância do network hoje para ti, que tu está no meio desse furacão todo. O networking, para mim, primeiro, para quem está nos assistindo saber, é um evento para mais de 20.000 pessoas. Então, você imagina 20.000 pessoas focadas num evento durante 3 dias, com muito conteúdo, feira de negócios gigantesca. Você teve a oportunidade de passear um pouco pela feira de negócios e viu. Então, não tem ambiente melhor para você ter troca de ideia, aprender com os outros, poder compartilhar um pouco do seu negócio. Né? Tem momentos aqui de pitch, enfim. Eu acho que o networking, no final das contas, é isso. A gente, como ser humano, costuma aprender muito com os outros. Né? Seja com os acertos dos outros, com os erros dos outros, mas também a gente estar num ambiente como esse faz com que a gente esteja pilotando o nosso negócio. Aqui é onde tem tendência, aqui é onde tem os principais lançamentos, aqui é onde a gente conhece produtos de inteligência artificial, que é uma coisa muito nova que está surgindo. Então, acho que o networking ele acaba fortalecendo isso, fortalecendo essas conexões, esses aprendizados, e naturalmente você sai daqui com a cabeça fervilhando de informação para aplicar no teu negócio. Então, acho que essa é a Cheio de importância. gente conectada, né? Até o aplicativo do RD já te conecta em um monte de gente, é um aplicativo fantástico. Eu olhei aquilo, cara, eu fiquei apaixonado por esse aplicativo. Exato, a gente tem essa preocupação de entregar em todos os canais, não só aqui no evento físico, mas no aplicativo, esse espaço para network. Então a gente promove competições, o famoso gamification dentro do aplicativo do evento, que é bacana para as pessoas poderem se conectar, ganhar ponto, ganhar brinde. Então isso é legal, porque a gente vê nesse caminho de 11 anos, histórias muito legais de empresas que se fundiram, né, negócios que foram criados aqui, agências que viraram parceira da RD e que se conheceram aqui. Então, é muito legal a gente entender o RD Summit como um meio para evoluir negócio e para criar negócio, no final das contas. Né? Tem uma frase que eu falo, e eu falo constantemente essa frase no meu Instagram, que é: quando Deus quer te prosperar, Ele não te faz um pix, Ele te conecta na pessoa certa. E aí, com essa frase, eu quero que tu me fale qual foi uma conexão ou um network que fez muita diferença na tua vida quando tu fez esse movimento. Olha, eu vou comentar uma coisa que é um mix pessoal e profissional, que eu acho que é bacana porque eu sempre fui uma pessoa muito próxima de pessoas. Eu gosto de conversar, eu sou curioso. O vendedor é isso, eu trabalho com vendas, a gente tem que ser curioso. Né? E uma conexão foi um próprio amigo meu, que eu sempre tive muito próximo, e ele me conectou com pessoas da RD, fez eu entrar na RD, e na RD eu criei minha carreira, criei meu espaço, apoiei a empresa a crescer e chegar no momento onde ela está. E uma curiosidade, eu conheci minha esposa na RD há muitos anos atrás. Caramba, então, que fantástico! Isso mudou minha vida, né? Naturalmente a RD mudou minha vida e os negócios, né? De certa forma, acho que essa conexão um pouco mais pessoal foi uma que fica guardada na minha memória. Virou lead, aí depois, né, foi qualificado.
Cara, mas me conta também uma conexão dos sonhos, um network que tu fala assim, caramba, se eu conhecesse essa pessoa, iria me dar, abrir novas portas de negócio, de trabalho, enfim. Ô, Alexandre, eu gosto muito dessa pergunta, porque na minha cabeça, independente da pessoa ser famosa ou não ser famosa, Uhum. normalmente quando a gente faz essa pergunta, a gente já pensa em alguém famoso. Eu acho que todo mundo tem coisas para compartilhar. Acho que a minha conexão dos sonhos é eu ter capacidade de me conectar com os mais 70 mil clientes da RD. Se eu tiver capacidade de fazer isso, eu acho que eu vou realizar um sonho, porque cada Fantástico. conexão que eu faço, cada conversa que eu tenho com um cliente ou um parceiro da RD é um aprendizado novo. Então, meu sonho não é me conectar com uma pessoa, é eu ter capacidade de me conectar com os mais 70 mil clientes da RD, sem E dúvida. aí o RD Station te possibilita isso, É uma né? oportunidade para isso, sem dúvida. Tá aí. Resposta inteligentíssima, inteligentíssima. Agora me fala, tem um panorama que reuniu mais de 4 mil empresas, que vocês fizeram uma pesquisa sobre vários assuntos, né, de marketing e vendas. E eu queria pegar alguns dados disso e começar a destrinchar, porque eu acredito que os dados são importantes para quem está no mercado, né? Então, entender um pouquinho. E aí eu queria que tu falasse para mim um pouquinho. Vamos começar aqui com um dado que eu achei fantástico. Não é bom, mas é um dado que traz muito insight. 70% das empresas não bateram meta esse ano. Me fala um pouquinho disso, cara. O que é que tu vê Para nisso? quem não conhece, até convido todo mundo a buscar, né? Dá para fazer o download, acessar gratuitamente essa pesquisa. É o Panorama de Marketing e Vendas do Brasil. Vou deixar o link aqui embaixo nesse vídeo. Perfeito. Você pode acessar e lá tem toda a pesquisa completa, uma entrevista com mais de 4 mil empresas, é super bacana, é uma amostra muito grande. Mas tem um dado complementar, é o segundo ano consecutivo que mais de Caramba! 70% das empresas não bateram suas metas. E tem muita coisa que envolve isso, né? E isso é uma das coisas que a gente mais discute aqui no evento, no RD Summit também, sobre processo de vendas, enfim. Quando a gente começa a destrinchar isso, o que, que a gente vê? Grande parte das empresas ainda não tem processo definido, não tem uma estrutura definida. Ela não pensa o que eu vou fazer. Então, às vezes, um lead, que a gente chama, um potencial negócio, ele chega na empresa e cada vendedor executa aquela venda ou aquela tentativa de venda de um jeito diferente. Isso acaba dificultando o gestor do negócio de entender o que funciona, o que não funciona, né? Então, esse é um elemento, não existe processo. E por não existir processo, muitas vezes você não consegue replicar aquilo. Aí o seu vendedor sai, você perde todo o histórico que você tinha na empresa. Então, esse é um dos elementos que acaba contribuindo para esse número alarmante que a gente vê de mais de 70% não ter batido suas metas. O segundo, grande parte dos gestores de negócio, ainda é a realidade do Brasil, acaba não conseguindo ter controle sobre os dados da companhia. E isso é um elemento muito importante, né? Ou os dados. Porque se tu não controla, tu não mede e tu não bate Exato. meta. E Tu é não muito sabe. difícil você responder uma pergunta, por exemplo, Alexandre, vamos supor que você não tivesse esse controle de dados. E eu falasse, Alexandre, eu vou te dar 100 mil reais, onde você vai investir no seu negócio para crescer 20% no ano? Quando você não tem dado, é muito difícil de você conseguir me responder essa pergunta com assertividade. Você pode ter uma opinião, você pode ter uma tendência, eu vou para cá, vou para lá. Vou colocar nesse canal aqui e vou ver o que acontece. Perfeito. E o que acontece, né? Exato. Geralmente é assim, né? É assim que Vou ver o acontece. que acontece. Só que isso não necessariamente acaba tendo o reflexo que você gostaria que tivesse. E às vezes, ao invés de você... Às vezes você até tem dado, mas esse dado está descentralizado. Está em uma planilha do Alexandre, uma planilha do Gustavo, uma planilha do João, uma planilha do Pedro. E aí você não consegue ver aqueles dados de forma integrada e aquilo dificulta a sua capacidade de tomada de decisão. Então, grande parte desse erro, vou chamar assim, na composição de metas, né, porque muitas vezes o 70% acaba sendo reflexo de você não conseguir compor uma meta racional, também tem relação com a dificuldade do gestor de controlar dado e de usar o dado para tomar de decisão. E, cara, tu vai falando exatamente, o dado tá com uma parte, tá com outro, e outras coisas que tu falaste, eu vou lembrando assim, caramba, fulano lá em Belém faz isso, fulano tá assim, é muito comum, é muito mais comum do que a gente imagina, cara, essa dor, né, de concentração de dados, leitura, entender o seu cenário. É muito mais comum do que a gente imagina. Na verdade, eu até falo que grande parte das empresas ainda tem esse cenário, né? Ainda está nesse processo de digitalização. A gente já fala muito de inteligência artificial como uma tendência, né? Mas tem um elemento que é super importante, que também o mercado fala muito para a inteligência artificial funcionar, que é você ter uma boa estrutura de dados. Então, grande parte das empresas, para conseguir aderir a esse tipo de tendência, vai precisar fazer o feijão com arroz ainda. Vai precisar construir a fundação da sua casa para conseguir subir o pilar e o segundo andar.
Então, isso é um elemento muito importante. Assim, você precisa ter cuidado disso, independente se você tem um funcionário, 2 funcionários, 3 funcionários, porque a preocupação com estrutura ela tem que ser desde o momento que você decidiu fundar a empresa, né? Isso facilita com que você vai evoluindo, vai galgando os próximos passos. Se você tiver essa preocupação de ter estrutura, de ter dado muito bem composto, né, muito bem estruturado desde o começo da tua companhia. Até para ficar mais prático, o cara fala assim: ah, Gustavo, eu tenho já um CRM aqui, já uso RD, e aí quais são os principais informações, KPIs, dados que eu posso começar a ler para me ajudar a bater a minha meta? Já é uma pergunta mais direcionada ao comercial, né? Não tem problema, tá ótimo. Uma das coisas que eu gosto, né, quando você usa um CRM, como usa o RD Station CRM, você consegue, por usar uma ferramenta, guardar histórico. Então, a primeira coisa para você ter capacidade de ter boa composição de meta é você ter histórico do número. Então, o que você precisa olhar para saber como compor uma meta? Primeiro, os dados eles sempre são divididos em dado de volumetria e dado de qualidade. Dado de volume, dado de eficiência. Então, você precisa acompanhar frequentemente quantas novas oportunidades eu estou registrando no meu CRM. Seja isso de outbound ou de inbound, tanto faz. Quantos novos contatos vieram. Quanto eu converti desses contatos em venda. Então, qual é a minha taxa de conversão? Qual é o meu ticket médio? Em média, quanto um cliente compra de mim no mês? Você olhando para esses 3 dados, o volume de entrada, taxa de conversão, naturalmente você vai ter seu volume de vendas, e seu ticket médio, você no final das contas vai ter a sua receita no final do mês. Quanto você trouxe de receita no final do mês. E você guardar esse histórico vai fazendo com que você olhe e fale, tá bom, eu consegui ir crescendo 10% constantemente a geração de lead, eu consegui manter uma taxa de conversão consistente. O que eu vou projetar para o próximo ano? Eu vou projetar essa mesma taxa de crescimento de lead, com essa mesma taxa de conversão, ou subir 1% da minha taxa de conversão, subir o meu ticket porque eu vou lançar um produto novo. Então, você olha para o dado e projeta o futuro. Isso é super importante para você ter capacidade de fazer um bom planejamento de vendas. Tá? Fantástico, cara. Foi uma aula. Já tive aqui vários insights, inclusive para mim. E aí, pegando ainda o gancho do CRM, tem um outro dado dentro desse panorama que 58% das empresas ainda não utilizam CRM. Cara, o que é que tu acha disso? Acho que isso acaba sendo um pouco do reflexo do que a gente falou até agora, né? Muitas vezes a preocupação com estrutura, ela acaba sendo uma preocupação que aparece quando o problema já aconteceu. Então, quando você tem lá 1, 2, 3 vendedores, e aí cada um faz uma planilha, aí você perdeu um vendedor na sua companhia, e aquele vendedor tinha uma planilha dele com os leads deles, com os clientes dele, o relacionamento era todo feito no seu próprio WhatsApp, e ele foi embora da sua empresa, você precisa daquele dado, você não consegue, é aí que você começa a se preocupar com estrutura. Poxa, eu não posso me dar o luxo disso aqui acontecer. Eu estou perdendo receita, eu estou perdendo dinheiro. Então, acho que grande parte dos gestores, eles se preocupam muito mais em tentar apagar o fogo do que prevenir que ele aconteça. Isso acaba sendo um comportamento, né? Como a gente falou, muitas vezes você precisa escolher onde você vai investir. Essa é a realidade, né, do empreendedor brasileiro. Mas você investir em estrutura, ele te traz valor no futuro, né? Ele te traz essa segurança, essa capacidade de melhor investir, enfim. E os 58% não utilizar CRM é um reflexo disso, né? O que a gente sempre tenta falar para as pessoas na verdade, a gente sempre tenta entender por que você não se preocupa com estrutura. E uma das coisas que a gente mais ouve é, porque o investimento é muito caro, porque é muito difícil eu conseguir implementar. Para quem está ouvindo a gente, então vou fazer um convite. O CRM da RD Station, o RD Station CRM, o nosso produto, ele é gratuito. Ele começa gratuito, ele tem plano gratuito. Então, para quem tem uma operação de vendas, tem uma empresa, contratou um primeiro vendedor ou quer controlar melhor as suas negociações, acessa o site da RD, entra no RD CRM, faz um teste. Já consegue conectar o WhatsApp, algumas coisas bem legais. Tem o WhatsApp, né? Exato. E outra, não é gratuito por 10 dias, 15 dias, 30 dias. É gratuito. Depois, obviamente, a gente tem outros planos conforme você for evoluindo a sua operação, mas não tem desculpa para você não ter essa preocupação de criar a estrutura desde o começo. E até acrescento, quem tem uma operação mais simples, que precisa fazer marketing, consegue também criar uma landing page, consegue criar com um custo absurdamente baixo, Muito conectando no RD, tu consegue ter quase um fluxo completo ali com um custo muito baixo inicialmente. Perfeitamente. A gente tem nos pacotes de RD Station Marketing, que é o nosso produto de marketing,
A gente tem um plano light, que é inferior a R$ 100, por exemplo, o primeiro plano. Então, você consegue investir. Os 3 primeiros meses ainda é mais barato ainda. É mais barato Eu ainda, sei exato. que eu olho lá direto. A gente tem campanhas, inclusive, para tentar facilitar que as pessoas né, comecem, deem os primeiros passos. Então, você consegue criar landing page, uma estrutura de captação E muito de lead. simples. A pessoa Muito mesmo simples. pode aprender a gente já rápido. tem modelo pronto. E tem tutorial. Tutorial e Eu sei modelo pronto. tudo. Né? Então, essa é uma preocupação, que a gente entregue as coisas para o empreendedor no dia a dia o mais preparado possível, né? Já, obviamente, facilitando a vida dele. Cara, fantástico. E aí, conectando o CRM, hoje, qual seria uma indicação tua para quem está começando o seu negócio ou já tem um negócio, mas precisa implementar o CRM e não sabe por onde começar? Pô, eu vou colocar aqui qual é o primeiro passo. Eu coloco o primeiro cliente lá, cadastro. O que é que ele deve fazer inicialmente para começar uma operação com o CRM? Eu adoro essa pergunta, Alexandre. Adoro essa pergunta porque eu faço uma analogia com um carro. Tá? Você pode ter uma Ferrari. Só que para você pilotar uma Ferrari, você precisa saber que você precisa botar as duas mãos no volante, você precisa ligar o carro, você precisa engatar a marcha, né, botar ali no D, e você precisa pisar no pedal do acelerador para o carro andar. Então, existe um processo para você executar naquela Ferrari. Então, o primeiro passo de qualquer implementação de ferramenta é você desenhar um processo. Você precisa ter um processo. Não adianta eu te entregar um CRM sem um processo mapeado ou um processo desenhado por você na sua empresa. Se eu te entregar, na verdade, ela vai ser mais uma ferramenta que muito provavelmente você vai subutilizar. Então, a primeira preocupação do empresário sempre deve ser construir um processo de vendas. No site da RD, a gente tem conteúdo, inclusive, ensinando a construir processo de vendas. Para quem quiser acessar o nosso blog no site rdstation.com. Vou deixar também aqui no... Mas pode falar, que eu vou deixar aqui. Acessar o nosso blog no site rdstation.com e procurar lá o criador de processo. Você vai encontrar no nosso blog um material rico. Esse eu não conhecia. Esse aí eu vou acessar, eu não conhecia esse. Mas eu vou Vamos pegar lá. o link e vou colocar aqui na descrição e você vai poder clicar e acessar direto. Bora puxar mais um dado? Bora. 27% das empresas não medem a sua conversão em vendas. Cara, isso é preocupantíssimo. Porque, tipo assim, o cara está vendendo e não sabe o que está vendendo. Não sabe o que está vendendo, não sabe onde está perdendo, quanto efetivamente ele vai precisar. Por exemplo, né, conversão de vendas é quantos por cento das novas negociações que apareceram para mim no meu pipeline, no meu funil de vendas, eu efetivamente consegui fechar uma venda. Por que isso é importante? Para você ter capacidade de fazer planejamento. Então, vamos supor que você faz uma venda por mês, 2 vendas por mês. Você quer crescer 50% do seu volume de vendas, você precisa começar a fazer 3 vendas por mês. E você aprendeu que a cada 10 negociações, você fecha 2 vendas. Para eu fazer 3, eu preciso buscar, basicamente, 15 negociações. Então, você precisa ter capacidade de medir sua conversão de vendas para saber quanto de volume eu preciso no meu funil para bater minha meta de vendas. Você não acompanha a conversão, como é que você vai saber capacitar, criar, construir um planejamento? Como é que você vai saber quanto você vai ter que trazer de volume, naturalmente, quanto você vai ter que investir? Você não consegue. Então, a preocupação aqui não é só não medir o número. A preocupação aqui é o quanto o gestor está antenado sobre a sua capacidade de executar um bom planejamento e a sua capacidade de tomar uma boa decisão. Isso é o que mais me assusta nesse dado. E é uma dor, né? Porque tu vê que de 4 mil, 27% é coisa pra caramba. É muita coisa. Não entender a sua conversão em vendas é preocupante. Mas bora entrar em tendência? Tendências de vendas que aconteceram em 2025 e que provavelmente vai acontecer também em 2026. Né? Queria que tu trouxesse a primeira. Acho que a primeira que não deixou de ser tendência, apareceu um pouco mais no ano de 2024, mais frequente, mas não deixou de ser tendência, é o WhatsApp como um canal de comunicação. Tá? Cada vez mais forte. Cada vez mais forte, exato. Então, quando a gente olha para operações comerciais, até para empresas de software, como é o caso da RD, tem uma preocupação muito grande que o WhatsApp se torne um bom sistema operacional para o vendedor no dia a dia. É um canal de comunicação da empresa com seu cliente, com seu consumidor. A gente vê as gerações mais jovens também acessando muito o WhatsApp, se comunicando muito pelo WhatsApp. Então, isso acaba sendo, não vai deixar de ser uma tendência, acaba sendo uma coisa cada vez mais forte. Tu acredita que esse canal do WhatsApp, ele é mais um canal ou ele agora é o canal prioritário, o canal mais importante? Acho que cada um, dependendo do seu negócio, do seu objetivo e o que você quer, um canal pode funcionar melhor que o outro. Então, eu nunca sou muito favorável de falar esse é o canal mais importante, mas, de fato, ele é um que está no holofote. Então, não tem como a gente ignorar. Se o seu objetivo, muitas vezes, é, por exemplo,
trazer um documento, né, ou, enfim, um contrato, se o seu objetivo é achar um canal de comunicação contratual com o seu cliente que exige um nível de formalização maior, talvez o e-mail seja o melhor canal. Né? Se o seu objetivo é captação de novos clientes e o seu público-alvo é um público mais jovem, talvez o WhatsApp seja o melhor canal. Então, acho que aqui o segredo não é focar em um ou outro canal, muitas vezes, ou achar que eu tenho que botar 100% da minha energia naquele canal. É você diversificar. Entender Sempre também vai o seu ser. processo, né? Exato. Entender Às vezes, se eu processo. quiser chegar no CEO de uma determinada companhia, eu não vou conseguir o WhatsApp dele facilmente. Então, o social selling continua sendo um canal importante. O LinkedIn, né, as redes sociais continuam sendo um canal importante. Então, por isso que eu falo diversificar. Dependendo do seu objetivo, você vai usar mais um, menos o outro, enfim. Bora puxar agora para o RD Summit, o RD Station, desculpa. No RD, no CRM, a gente consegue conectar o WhatsApp e também tem um conversas. Né? Então, eu queria puxar esses dois pontos. Como é que conectam um com o outro, por onde a pessoa começa, aproveitando que a gente está falando dessa tendência que é uma das principais. Né? Excelente. Alexandre, o WhatsApp é um canal em todos os nossos produtos hoje. Então, o WhatsApp é um excelente canal de comunicação no CRM. A gente tem um plugin do WhatsApp, onde os vendedores utilizam o WhatsApp para se comunicar com seus clientes. E ele registra essa informação no CRM. Então, tem ali registrado toda a troca de comunicação do vendedor com o seu cliente. E você garante que essa comunicação fica registrada no CRM. Então, eventualmente, num cenário onde seu vendedor sai, você mantém todo o histórico daquela sua negociação, conversa com o cliente, com a sua carteira, dentro do CRM. É um excelente canal. No marketing, é um canal de disparo de mensagem. Então, a gente consegue disparar mensagens no WhatsApp no meio de uma campanha, no meio de um fluxo de automação. Então, ele é um canal de comunicação. E no Conversas é quase que o nosso core business. Né? O Conversas ele é um produto muito forte de WhatsApp, muito forte. Ele não é só um produto de WhatsApp, mas o WhatsApp é uma ferramenta extremamente forte do RD Conversas. Então, a gente consegue disparar a campanha ativa, a gente constrói os bots, as árvores de decisão. Sabe quando você está pedindo suporte numa empresa e aí ela, digite 1 se você quiser ajuda nisso. A gente constrói toda essa árvore de decisão, esse bot. E a gente agora, desde o ano passado, mais forte nesse ano, tem cada vez mais trazido a inteligência artificial para dentro desses nossos produtos. Fantástico. Então, hoje você consegue, por exemplo, criar um agente de inteligência artificial que consegue se comunicar com o seu cliente no seu site, enfim, por linguagem natural. O cliente não precisa mais escolher, eu vou no A, B, C. Ele fala, eu preciso desse apoio. E ele já A sabe, já inteligência conecta, artificial já interpreta, direciona. consulta banco de dados, consulta a documentação, entende o que você quer e te traz a resposta mais apropriada para a sua pergunta. Então, a gente tem evoluído muito nisso, tudo isso via WhatsApp, por exemplo. Fantástico, né? E aí, às vezes, tu nem sabe que é uma inteligência artificial Não, do outro lado, né? não sabe. Tá tão... E entrando já em inteligência artificial, a gente ranqueou aqui que também é uma tendência agora, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, olhando, eu falei muito do WhatsApp porque isso continua sendo uma tendência, mas a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, é o assunto do momento, é o que está mais presente no nosso dia a dia, né? O que a gente tem falado muito aqui no RD Summit, inclusive. E a inteligência artificial ela é uma tendência. Né? Hoje a gente tem visto diferentes aplicações de inteligência artificial nos negócios. Né? Mas em marketing e vendas, normalmente, marketing, vendas e atendimento, suporte, fundamental, né? fundamental, Alexandre, é fundamental. E aí tem alguns pontos que são chaves para você ter capacidade de utilizar bem a inteligência artificial. A gente, como RD Station, tem uma preocupação de colocar a inteligência artificial dentro do nosso produto, porque isso também facilita com que os nossos clientes já usem a inteligência artificial. A gente entrega isso praticamente pronto. Né? Mas um elemento importante para essa tendência, até como dica para quem está assistindo a gente, é que a inteligência artificial ela vai funcionar muito bem quando você tem uma boa estrutura de dados. Por isso que ela é muito potente conectada aos produtos RD, porque todos os produtos RD têm essa estrutura de dados. Você mantém essa Já estrutura deixa de dados disponível para a inteligência artificial só acessar, né? Ela consulta já direto no produto. Então, todo o histórico dos seus leads, todo o histórico das suas negociações, a IA já consulta direto no produto da RD. Então, a gente também, óbvio, se preocupa muito com isso, mas a inteligência artificial, para automatização de tarefa, para criação de agente, né, para comunicação com seus leads, para melhor gestão do teu negócio, são aplicações de inteligência artificial que a gente tem focado muito no mercado, tem visto muito no mercado, mas tem focado muito nos produtos da RD. Então, só um spoiler, para quem não está aqui, um dos principais lançamentos da RD no RD Summit foi uma funcionalidade chamada Reda RD. A Reda RD é uma inteligência artificial. Ela estava presente, a gente lançou ela no ano passado no nosso produto de CRM, agora a gente lançou ela presente em todos os produtos da RD. Então, com a Reda, ela é um copiloto, você abre a Reda RD no produto da RD e fala quais foram as minhas campanhas de marketing que melhor performaram nesse mês. E ele te responde. Ela traz todo o dado do RD Station Marketing e te responde.
Na RD Conversa, você fala qual é a média de tempo de atendimento por pessoa do meu time de atendimento. Ela te traz isso tudo resumido. Então, para o gestor, o dado, a informação, ela está na ponta do teclado. Não vou falar na ponta do lápis, mas está no teclado. Você faz a pergunta, ela traz todo o dado, te responde. Isso gera o quê? Melhor capacidade de tomar decisão, mas principalmente velocidade para os negócios. É isso que a gente quer. Cara, e isso tudo é uma decisão, né? É o gestor entender que ele precisa colocar para funcionar e usar, fazer da maneira correta. Explorar, usar, isso é muito bacana. Cara, agora, aproveitando que a gente já falou, eu falei contigo também agorinha, e tu já conhece Pará, eu quero que tu me diga qual comida ou lugar que tu foste ou comeste lá no Pará que tu achasse fantástico. Olha, eu fui... É impossível não falar. Primeiro, mercado público. É maravilhoso. Eu sou de Santa Catarina, eu moro em Florianópolis. Então, foi muito bacana conhecer um pouco mais da cultura do Pará. Eu adorei, né? O povo solícito vocês, né? Foi muito bacana poder, né, vivenciar um pouco. As pessoas muito gente boa, né, no bom sentido, assim, acolhedoras. Foi sensacional. Mas eu gostei muito do restaurante do Thiago Castanho. Gostei muito do açaí de vocês. Maravilhoso. É espetacular. Espetacular. E açaí no sul é açaí doce, né, Alexandre? Então, foi muito bacana poder conhecer um pouco mais. E lá a gente mistura, né, o açaí com peixe, cara. Exato. Todo domingo eu como açaí com peixe, já é de lei em casa. E aí eu trouxe um presente diretamente do Pará pra Mentira. ti. Eu queria que tu provasse aqui pra gente deixar gravado. Obrigado, que isso. Tá, então a experiência aqui em tempo real, diretamente do nosso parceiro. Qual é esse aí? Castanha do Pará inteira, leite condensado e chocolate. Tem como isso aqui ser ruim? Impossível. É impossível. Vamos provar. Pô, quero que tu prove. É do nosso parceiro que mandou pra gente aqui, pra gente fazer essa experiência com as pessoas que a gente tá falando, tá? Então, Empório da Amazônia, já segue aí, Empório da Amazônia PA, no Instagram, e são nossos parceiros fantásticos. E aquele momento de... Empório da Amazônia, vocês estão de parabéns. Fantástico, né? É bom pra caramba. Estão no Mercado de São Brás, um mercado novo que abriu lá, fantástico, um lugar incrível. Reformaram um prédio antigo, gigantesco, e tá uma experiência, cara, experiência. Muito bom, muito bom. E deixa eu ver se eu ainda tenho mais alguma coisa aqui que eu não posso deixar de perguntar, mas eu acho que é isso. A gente finaliza por aqui. Gustavo, muito obrigado, cara. Alexandre. Prazerzaço te conhecer. Queria que tu mandasse um abraço pro Pará. Um abraço pro Pará. Muito obrigado. Né, tá rolando a COP30 lá. Eu vou chegar lá na COP30 no meio do olho do furacão lá, cara. E deixa teu Instagram, como é que te segue, onde é que te acha, LinkedIn, deixa todos os teus contatos, né? Quem quiser conhecer mais a RD também, como é que faz para acessar? Bacana. Acho que primeiro, falando da RD Station, acessem o site da RD, www.rdstation.com, né? Acessem o site da TOTOS também para conhecer um pouco mais sobre os produtos TOTOS, totos.com.br. As minhas redes sociais, a melhor forma de me conectar é pelo LinkedIn. Então, /gustavo.broilo, BROILO. Lá eu posto bastante sobre RD, sobre tendência do mercado, falo muito sobre vendas, né, falo muito sobre TOTOS. Então, é um excelente canal para vocês me procurarem, acompanharem. Vai ser um prazer conectar com quem está assistindo a gente. Legal, fantástico. Obrigado, Gustavo. Obrigado, RD. Tamo junto. Bora!